agora só dá pra ver na internet, né? Ó, a cara do Grafa vendo, assim, ó. Eu também tô com saudade, eu também. Vamos seguir agora a falar de Corinthians. Roger Guedes e Corinthians chegaram a um acordo para um contrato de 5 anos. O jogador passou pelo Palmeiras, depois foi para o futebol chinês e agora, portanto, vai vestir a camisa do Timão. Tá aí no GE. Globo a notícia completa, vocês podem acessar e ler por lá. O Roger e a família dele já estão em São Paulo, agora estão nessa expectativa também da assinatura para colocar fim naquela novela que já vinha desde o mês passado, quando ele ainda tentava a rescisão junto ao futebol chinês, junto ao Shandong Taishan, da China. Agora, portanto, ele chega então para ser mais um nome do Corinthians. Já tinha chegado o Giuliano e também o Renato Augusto, Grafa. Agora, como você acha também que o Roger Guedes pode ajudar o Corinthians? Da maneira que ele ajudou já Atlético, Palmeiras, a equipe dele na China, né? É um atacante muito bom, de muita qualidade, que joga pelos lados, que marca gols, sobe, eleva a condição técnica da equipe do ataque do Corinthians, que a gente fala sempre do Corinthians, é uma equipe muito sólida defensivamente, mas sofria muito na criação e nos gols. E hoje você tem o Renato Augusto, um Giuliano que já está adaptado ao time. O Renato Augusto ganhando condição física, chegando o Roger Guedes em condições de jogar, o Corinthians já briga por coisas maiores no campeonato. Sabe que a gente conseguiu uma imagem inusitada, PC e Grafa? O primeiro gol do Roger Guedes na carreira profissional pelo Criciúma foi contra o Corinthians. Olha lá. Ah, é? Ó. Agora ele vai fazer a favor do Corinthians. Olha aí, tá vendo? Ele é um jogador de muita intensidade, né? E um jogador também de muita qualidade. Ao longo da carreira foi passando a jogar mais pelo lado esquerdo. E poderá, sim, ser muito útil ao Corinthians. Agora, essas contratações, o torcedor, certamente, do Corinthians está cada vez mais entusiasmado, mas ele vai ter que entender que o Roger, o Giuliano, que já tem jogado com mais frequência, o Renato Augusto, há uma possibilidade do William voltar para o Corinthians, que tudo isso vai levar tempo para entregar resultado. Agora, você ter pé de obra qualificado é fundamental. E esses jogadores que o Corinthians está trazendo são todos eles muito qualificados. Vamos mostrar também algumas imagens dele atuando contra o Corinthians, mas com a camisa do Palmeiras. Aliás, ele até andou apagando fotos. A verdade é que esses jogadores chegam para o próximo ano, né, PC? Isso, a minha leitura é essa. É uma readaptação agora nessa reta final de temporada, a torcida tem que ter paciência com isso, que o Corinthians agora não já está Libertadores, não. Os jogadores para a próxima temporada, que é uma readaptação ao futebol brasileiro, uma preparação física adequada para poder render em alto nível no próximo ano. E hoje mais cedo... Fala, PC. Além do que, Karine, vem de um mercado que estava parado, que não era tão competitivo. O jogo no Brasil é um jogo muito intenso, muito físico, nem sempre o gramado é bom. Tem uma série de questões que às vezes são ignoradas por torcedor, por parte da mídia, mas elas diretamente impactam nesse período de adaptação do jogador. E quanto ao fato de ele ter apagado algumas imagens com a camisa do Palmeiras, ele quando jogou pelo Palmeiras, você vê o grau de preocupação e temor que o jogador passa a ter hoje em dia, não é, Grafite? Porque assim, não dá para ele jogou no Palmeiras, ele é um profissional. O Palmeiras fez uma proposta, ele foi lá e jogou no Palmeiras, agora ele está jogando no Corinthians. Isso não deveria ser motivo de preocupação, de, poxa, vou apagar umas imagens aqui. Mas nesse mundo tão intolerante e muitas vezes, às vezes mais violento do que intolerante, se bem que intolerância e violência caminham lado a lado, às vezes o jogador se vê obrigado a tomar esse tipo de atitude. Intolerante e ignorante também, né? Falta conhecimento. Muito. Também. Falta conhecimento, né? Também Muito. Discernimento de separar as coisas. Bom, vamos continuar aqui falando também de um outro cara que o Corinthians também está de olho. O Roger Guedes já fechou, né? Agora tem o Roger Guedes, o Giuliano, que chegou também, tá? Renato Augusto. Mas o William está na mira também do Corinthians. O William que... ele está fora da seleção, né?
E eu estava aqui pensando, a vontade dele é de continuar ainda na Europa, de continuar fora do Brasil. Mas será que é mais interessante para ele vir jogar aqui no Corinthians e mostrar um trabalho legal, quem sabe ter uma nova chance na seleção, alguma coisa nessa linha, ou jogar num time talvez de menor expressão, fora do Brasil? Ele está no Arsenal, né? Sim, sim. Ele está no Arsenal, ele tem... Eu vi uma entrevista do pai dele essa semana falando sobre a situação dele, que ele tem proposta de outros clubes europeus, ele não especificou quais são, se são clubes médios, clubes grandes, mas hoje em dia, né, a seleção brasileira, o Tite, olha muito... O cara que atua num clube de menor expressão no futebol europeu tem grandes chances de figurar na seleção brasileira. E o William precisa de uma sequência, porque a Copa do Mundo está aí o ano que vem. O William tem 33 anos, se não me engano. 33 anos, sim. É um jogador jovem ainda, mesmo a pessoa fala, 33 anos é veterano, mas para a seleção brasileira eu acho que ele tem condições ainda. Mas se ele voltar para o Brasil é um passo importante, é uma vitrine muito maior, que ele vai estar num clube que ele já conhece, um clube grande como o Corinthians. Para ele voltar para o Brasil, acho que seria uma boa para ele, mas tudo depende do projeto de vida dele, né? O que ele quer, a família dele quer, se querem continuar na Europa, tudo isso pesa. Sim. Tem, Karine, tem Oi. uma questão que o Grafite já viveu. O William está há muito tempo na Europa, há muito tempo na Inglaterra. Ele saiu do Corinthians para ir jogar no futebol da Rússia, depois foi para a Inglaterra. Tem muitas vezes a gente ignora uma coisa, a família. Os filhos nascem lá, começam a estudar lá, têm amigos lá. E essa decisão não é assim, olha, atenção, a partir de amanhã, papai, nós, a mamãe e os filhos, nós vamos morar no Brasil. Você tem que olhar como é que as crianças vão se adaptar a todas essas coisas. Esse é um ponto que é ignorado, na maioria das vezes, por quem está de fora. O segundo ponto é que se ele, por acaso, vier para o Corinthians vai ter um quarteto de jogadores, o William, Renato Augusto, Juliano. o Juliano e o Roger Guedes, com uma compreensão do jogo impressionante. Diga. PC, você já está fazendo a introdução perfeita para o nosso exercício aqui. A gente montou um campinho, uma provável escalação de como seria o Corinthians, tá? O William não está fechado, gente. Vamos frisar isso. Mas se o William vier, como vai ficar então esse Corinthians? Vamos colocar? Coloca no ar aí, produção. Tô só ouvindo a musiquinha, agora sim. Cássio no gol. Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Gabriel, Renato Augusto, Juliano, William e Roger Guedes. E mais à frente, o Jô. Aí, PC. Então, eu valorizo muito, Grafa, no futebol, a reunião de jogadores que sabem o que está acontecendo dentro de campo. Esse 4-1-4-1 formado pelo troca de passes, ele, na sua linha de 4 ali, ele reúne jogadores que têm uma noção. Por exemplo, eu cobri muito seleção brasileira, cruzei muito com o William. O William é um jogador que, quando você fala sobre futebol com ele sabe exatamente o que está acontecendo dentro de campo, além de ser um jogador que sabe exatamente o que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que o Corinthians está formando, não para esse ano, para a próxima temporada, começando esse ano, um time que pode vir a ser muito interessante. Grafa. Tô com o Paulinho, tô com o Paulo porque... Eu acho que ele só assina embaixo. eu tô assinando embaixo, aqui, a gente... você fala. Eu penso uma coisa, o Paulo já fala, mas é experiência. Sintonia. Né? Sintonia, não tem como, né? Mas eu assino embaixo. Com um centroavante desse. São obrigado. Então, são jogadores que têm entendimento. E hoje em dia é fundamental o jogador ter entendimento do que acontece dentro de campo, na ordem tática, que acontece fora de campo também, né? O jogador hoje é muito mais antenado sobre essas coisas. E você tem que saber jogar com a bola e sem a bola. Eu aprendi isso eu já vim aprendendo ao longo dos anos, mas o Milton Mendes falava isso sempre para mim. Quando você aprender o que você tem que fazer dentro de campo, é muito mais fácil do que você obedecer o que eu estou falando para você fazer. E aí as coisas fluem naturalmente. Hoje os jogadores já têm esse entendimento já. Vamos fazer mais um intervalo.